Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao nosso programa diário de análise técnica. Eu sou Danilo Zanini, analista de investimentos, e é um prazer ter a sua companhia. Bom, hoje é terça-feira, dia 17 de outubro. E eu começo o nosso programa diário aí com um agradecimento muito especial para você que me acompanha todos os dias e principalmente por ter dado feedback no vídeo passado e também ter deixado seu like. Ontem foi o programa em que mais tivemos visualizações, o YouTube ranqueou ele muito bem e levou ele para mais pessoas. Tivemos mais de 1.400 acessos e isso me deixa muito feliz e muito gratificante continuar com esse trabalho que eu faço diariamente, colocando o meu ponto de vista, estudando sobre o mercado financeiro e levando aí um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre gráficos para vocês. Espero que isso tenha agregado para você e até convido, deixe o seu like aí, comente aqui embaixo, que vai ser um prazer a gente continuar com esse projeto, esse estudo diário sobre mercado. Bom, vamos lá. Eu vou começar a falar do índice Bovespa, dólar, uma porrada de ações e depois eu vou começar a atender as solicitações de análise de vocês. Beleza, então, vamos começar aqui. Eu começo com o índice Bovespa. Ó, pessoal, aí, ó, falhas acontecem. Aqui em cima tem a cotação do Ibov. Mas vamos lá, só para mostrar aqui para vocês, hoje nós iniciamos dois swing trades, compramos movidas e vendemos fibra, tá? Eu vou falar especificamente cada um deles. Bom, hoje o índice Bovespa apresentou aquilo que nós havíamos falado, a preocupação de não ter rompido os 77 mil pontos. Ainda continuamos na expectativa do rompimento desse movimento, esperando que ele venha a trabalhar em alta. Então, o índice Bovespa, se ficar eventualmente abaixo dos 77, perder 75.700, alvo lá em 73 mil pontos. Caso venha trabalhar novamente acima dos 75, a sinalização aí seria importante para o mercado. Dólar futuro segue dentro da consolidação sem nenhuma alteração aqui no momento, tá? Para mim, uma sinalização mais clara seria o rompimento de 3.200 ou a perda de 3.142 para termos movimentos direcionais. Então, fora isso, nada a ser feito, tá? Azul me chama a atenção, nós havíamos comentado no programa anterior que aqui é uma região importante de suporte, o mercado veio tocar nesses patamares de preço e hoje me fez um candlezinho de indefinição, tá quase um martelinho, mais conhecido aí como martelete no linguajar popular. Eu vou ficar de olho aqui no rompimento desses 28,64, um possível repique. Antes de eu continuar, deixa eu colocar aqui FIBR3, tá? Fibra, bom... Não, pera aí, pessoal. Seguinte, deixa eu ir na ordem que eu vou passar pelos papéis, tá? Que eu mudei aqui o sisteminha para poder me deixar um pouco mais fácil, né? Se eu mudar aqui, eu não vou conseguir. Então, deixa eu ir na ordem. Peço até desculpas aí pela confusão. Vamos dar uma olhadinha aqui, Banco do Brasil. Banco do Brasil testando aqui, foi o maior fechamento da história do papel. Atenção, rompimento de 37 de 37,60, teremos a possibilidade de um movimento de alta, tá? Só o cenário negativo perdendo 36,80. Se eventualmente o Banco do Brasil ficar acima, ele poderá ter forças para levar o índice Bovespa lá para cima. Prosseguindo aqui o próximo papel, as ações do Bradesco, BBDC4. Bradesco foi numa direção contrária, notem, Banco do Brasil na máxima e Bradesco aí veio em queda, tá? Tocando nessa região de suporte, 0,25% de queda para Bradesco. Atenção, Bradesco abaixo de R$ 36,00, cenário negativo com alvo em R$ 34,50 e caso venha romper a máxima de hoje em 36,60, poderia buscar 37,30 e aí sim, um rompimento de 37,30, cenário de alta para o mercado. Então, o mercado aí de certa forma indefinido e movimentos não muito claros entre os papéis, principalmente do mesmo setor também. BRFS3, atenção aqui, Brasil Foods desperta muito a minha atenção, tá? O mercado subiu forte, coloquei um Fibonacci entre o fundo com topo, o mercado ele caiu bem, ele veio tocar na primeira linha de suporte, que é a retração de 38,2 e forma um martelinho. Atenção, rompimento de R$ 45,00, poderia levar o papel o teste de 40
e 6,30. Atenção BTOW3, tá? Pessoal, muita atenção com o setor, muita atenção com esses papéis. Danilo, eu quero comprar Betol, quero comprar Magazine Luiza. Cuidado, tem um risco aí no setor, ok? Perceba, o mercado caiu e tem espaço para cair até os 18, tá? Então, BTOW3, espaço de mais 7% aí de queda. Na minha leitura, seria natural e também bem provável para o papel, tá? Não pensa que, tá barato, eu vou comprar. Ok? BVMF3, BVMF entra no nosso radar agora. Deixa eu só colocar essa resistência que eu gosto de traçar, suporte azul e resistência vermelho. Tá? Perceba aqui que BVMF trabalha dentro de uma consolidação no curto prazo. Eu vou ficar de olho se eventualmente as ações romperem aqui os 24 e 20, tá rompendo aqui próximo alvo lá em 25,09. CVCB3, tá? CVC é um papel que entra no meu radar aí para eventualmente pensarmos uma compra. As ações subiram bem, iniciaram um processo de queda, hoje é o segundo dia de queda. Eu vou ficar de olho como que ela vai se comportar aqui na região dos R$ 42. Por quê, Danilo? Nós tivemos aqui uma região importante de resistência no passado, o mercado começou a cair, tocando aqui nesse suporte. Eu poderia esperar um movimento sobe, corrige e depois terei espaço para voltar a subir, tá certo? Então atenção que CVC pisca aí no meu radar para um movimento de compra. Eletropaulo, o nosso segundo papel, me perguntaram sobre esse papel, um papel bastante interessante, tem uma figura gráfica aqui, que ela é conhecida como um padrão de alta, nome aí na análise técnica de Mastro Bandeira. Tá? Então o papel tem um forte movimento de alta, passa por um período de consolidação e se eventualmente as ações voltarem aqui acima desses 15 e 20, é um ponto para trabalharmos comprados, com alvo aqui nessa região de 16/16,30. Então muita atenção que ELPL4 está bem interessante e bem atrativo o papel. Embraer, tá? Muita atenção aqui ao gráfico de Embraer, uma fortíssima queda das ações no pregão de hoje, 5,4%. Eu posso aqui pegar uma retração de Fibo entre topo e entre fundo. Deixa eu só colocar um pouquinho mais claro aqui para ficar menos poluído o nosso gráfico. Perceba que as ações da Embraer elas estão em uma região de suporte bem importante, tá? Retração de 61,8 de FIB. Então, depois de uma forte movimentação em queda, o que eu poderia esperar? Tá? Um candlezinho aqui comprador ou alguma entrada de força compradora. Hoje no day trade até tentei fazer uma comprinha, mas o day trade me estopou. Eu justamente esperava um possível repique, mas não tem problema. Amanhã continuaremos acompanhando também esse papel. Caso forme algum candlezinho comprador, eu poderia esperar aqui um movimento maior de alta, um movimento maior de correção. E olha aqui o afastamento que eu tenho da cotação atual para a minha média de 21 períodos. Eu tenho aqui uma cotação de 11% aí. Então, um repique, tá? A gente não sabe se a tendência vai iniciar uma nova tendência de baixa, mas eu vejo um afastamento considerável para a minha média de 21 períodos. Atenção aqui a Fibra, tá? Fibra é uma ação que nós iniciamos uma venda hoje para swing trade. Foi passada a recomendação. As ações, depois de uma forte movimentação positiva nos últimos pregões, perceba que esse movimento de alta, tá? As ações subiram bem e hoje elas me formaram, quase chegou a formar um engolfo de baixa, que é um padrão de queda, tá? Mas formaram um candle interessante. E da forma que está estruturado, a perda da mínima de hoje, a região de 51 e 50, teria um espaço para uma movimentação de queda, tá? Então, a possibilidade da formação de um topo aqui no curto prazo, ela é alta. Tá? Eu posso até incluir um outro estudo que são as bandas de Bollinger. As bandas de Bollinger, a gente tem uma estratégia que fechou fora, ou seja, ontem tivemos o fechamento fora das bandas e hoje o mercado volta para dentro das bandas. Então o mercado tem uma estratégia fechou fora, fechou dentro. Para quem é mais arrojado, como foi a estratégia que eu adotei, eu já vendi nesse pregão. Então para quem não vendeu ainda, perder no 51 e 34 é um espaço para uma queda. Perceba que nós temos aqui um afastamento bem considerável para minha média. Danilo, quais são os parâmetros de FIBR3? Iniciamos uma venda a 51,50, a outra venda foi dada a 52,30, a média ficou a 51,90, 49,85 é a nossa parcial, 46 é o alvo, 46 é o alvo de... Perdão, 49 é o alvo da redução parcial e alvo em 45 bola, tá? Então 10% aqui espaço para uma queda em fibra. Muita atenção aí.
quem estiver posicionado. GGBR4, tá? GGBR segue dentro de uma... Deixa eu colocar aqui com o nosso volumezinho, né? Segue dentro da nossa consolidação. Eu vou ficar de olho aqui no movimento sobe, um movimento de correção. Gostaria de ver amanhã mais um dia travado. E aí sim, depois ele apontar para cima, rompendo o 11,56 em GGBR. Fora isso, eu não vejo muito a ser feito no papel. Gol 4, atenção a Gol, tá? A Gol ela tá no nosso radar. A gente quase iniciou a compra dela hoje, tá? Hoje chegou a cair 1.1, tá? Fez um martelinho, mas eu vou esperar amanhã, tá? Como ele não ficou tão claro, eu vou esperar o rompimento da máxima de hoje no próximo pregão, ou esperar algum candlezinho comprador aqui esperando a retomada de alta. Então atenção que Gol chegou no nosso ponto de compra do swing trade. Só vou aguardar a entrada de força compradora. Lojas Americanas. Lojas Americanas é um outro papel em que está num cenário de bastante importância aqui, um ponto decisivo na minha leitura. Tem uma consolidação aqui no curto prazo. Eu tenho aqui um fundo com um topo, tá? Então eu posso, deixa eu só limpar novamente aqui, eu vou até configurar meu Fibonacci para ele ficar mais bonitinho, né? Pronto. Então perceba aqui que as ações elas perderam o suporte, tá? Já tem uma queda um pouquinho mais direcional, dá bem esticado aqui. 13%, eu acredito que terei espaço para as ações caírem até 13,80/17, perdão, 17,80/13, oxe, 17,80/17,15, tá formando algum candlezinho comprador nessa região, a gente poderia comprar contra o viés do curto prazo, esperando um repique. Perceba que o afastamento da cotação atual para a média é de 8%. Então, atenção a lojas americanas. Próximo papel, Movida. Oxi. Movida. Turma, Movida foi a nossa recomendação hoje, tá? O segundo papelzinho aí que nós recomendamos, o primeiro foi a venda e o segundo foi Movida. Por quê, Danilo? Porque as ações elas estão em cima dessa região importante de suporte. No passado foi testado 1, 2, 3 vezes como suporte. Agora ontem me fez um martelinho e agora a gente tem um engolfo de alta, tá? O argumento foi que ficou acima aí da máxima de ontem, agora no pregão de hoje, tá? O volume deixou a desejar um pouquinho, mas temos aqui um candlezinho comprador, tá? O rompimento da máxima de hoje sinalizaria um movimento de alta. Danilo, quais são os parâmetros? 8,15 a entrada, 8,39 reduz a metade da posição e 8,75 é o nosso alvo, 7,83 é o stop. Prosseguindo, depois das ações da Movida, eu tenho aqui Petrobras, PETR4. Petrobras aqui trabalhando ainda dentro da sua consolidação. Atenção aí aos operadores de plantão, tá? Atenção aí aos operadores de plantão. Petrobras, o rompimento de uma das extremidades abaixo de 15,80 ou o rompimento desses 16,20, a Petrobras sinaliza um movimento forte, tá? Então, muita atenção aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pregões totalmente lateral, as ações elas estão trabalhando, então desperta a minha atenção, tá? Eu vou ficar de olho aí, vou ver como o mercado tende a se comportar e quais serão aí os possíveis movimentos de PETR4. Prosseguindo, Marco Polo, Pomo 4. Atenção aqui, Marco Polo. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Hoje é o sexto pregão consecutivo em queda, tá? Temos aqui uma movimentação de 17% de queda, tá? Até poderia arriscar, o volume financeiro hoje foi alto. Eu até poderia pensar aqui numa comprinha contra a tendência, tá? O rompimento desses 4,17 poderia ter um repique para fazer um pullback lá na média de 5% ou até mesmo de 2%. Então, para quem acompanha day trade, um movimento de alta aqui em Marco Polo poderia acontecer pelo fato de ter caído muito, tá? Então, atenção, está tentando mudar o viés aqui no mercado, tá? Só um repiquezinho aqui poderia ser válido aí, Marco Polo. Continuando, tem o SUS B5. SUS B5, um cenário parecido com Fibria, tá? A Suzana ela subiu bem forte nos últimos pregões. Hoje fez um engolfo de baixa, volume acima da minha média. Teria espaço para um pullback, retomar aqui para R$19. Voltando aqui para R$19. Voltando aqui para R$19, eu poderia avaliar uma compra, tá? Então atenção, sinalizando um possível topo nessa região de preço. Tá, eu vou monitorar esse movimento, sobe, corrige
espaço aí para um movimento positivo, tá certo? Suzano, Tende, parabéns aí para quem acompanhou a nossa operação. Hoje atingiu o alvo final. Nós iniciamos uma compra aqui nesse rompimento de 16. Deixa eu até voltar aqui com a planilhinha, só para mostrar, ó. Tende a gente comprou a 16,60. O alvo era R$19, tá? Pegou no alvo, a segunda posição deu 14%, total de 9% para o nosso capital. Então perceba, a ação subiu bem, deu a saída final da nossa operação e volta com um candle aqui de baixa, né? Um engolfo de baixa aí sendo formado na Tende, e da forma que está estruturado, teria espaço para uma queda um pouco mais acentuada, tá? Então quem não saiu da posição, fica de olho aí, ligeiro para tentar finalizar amanhã. Tá? Então, se ela voltar aqui para os 17, 19,90, eu pensaria numa compra nesses patamares de suporte. Tá? Então, parabéns para quem seguiu a operação, 14% aí de lucro na segunda posição, bem observado. Unipar, tá? Unip 6, tá? Atenção aqui, bem consolidado. Olha as bandas de Bollinger. Opa, as bandas de Bollinger começaram a ficar estreitas, tá? Começaram a ficar estreitas aqui. O rompimento desses 12,57 é uma oportunidade de compra. Então, o NIP 6 chamando muito a minha atenção para uma compra no curto prazo. Uzi Minas, comentamos dela ontem, o candle aqui vendedor com afastamento da nossa região de resistência, hoje o papel caiu como era previsto, a formação de um topo. Então, muita atenção, para quem está comprado, nós havíamos comentado sobre a possibilidade de reduzir a exposição, ajustar o seu stop. Agora, Uzi Minas, eu vejo com um alvo de queda até 9,45, mais uma queda de 5%. Caindo até lá, poderemos avaliar um mercado de alta, corrigindo, caindo até aqui, poderemos comprar e esperar aí o seu movimento de alta. Vale, vamos dar uma olhadinha aqui em Vale, Vale 3, tá? Olha aqui, lembra, você se recorda que a gente comentou ontem da Vale, que a Vale estava num cenário de um cenário bastante delicado, né? Porque nós tínhamos aqui uma região de topo, perdão, uma região que foi segurado aqui como suporte, né? Veio no curto prazo tocar como topo, e ontem as ações elas fizeram aqui um candlezinho de indefinição. Perdemos a mínima de hoje, tá? Perdemos a mínima de hoje, o que o mercado fez? Caiu. Então, muito cuidado a Vale, a gente até mencionou que seria ideal uma movimentação em queda, tá? E aí sim, depois ganharia força. Então, a Vale, da forma que está estruturado, poderia cair até aqui a mínima da última sexta-feira. Então, muita atenção aí, não vejo o ponto de entrada na Vale. E eu vou falar agora por último da Valid e posteriormente eu vou entrar nas solicitações que vocês me fizeram aí pelo canal do YouTube. Velid, tá? Velid 3, atenção, é um papel que trabalha dentro de um canalzinho de alta. Vou ficar de olho em algum candlezinho comprador por aqui, alguma sinalização de força compradora para esperar uma movimentação de alta, tá? O mercado está testando uma região importante de suporte. Essa região de 19,80, 19,60 aí é um ponto importante de suporte, tá certo? Valide. Então agora eu vou entrar nas solicitações do pessoal que me pediu pelo YouTube. Magazine Luiza, olha, Magazine Luiza, eu vou reforçar mais uma vez. Cuidado, mais uma vez, cuidado, mais uma vez, cuidado. Por que, Danilo? Porque nós temos um cenário do setor, tá? Em relação à Amazon, bateram no papel e digo mais, tem espaço para uma queda. Tá? Danilo, o que você me sugere? Olha, primeiro, eu sugiro você seguir a sua estratégia para quem tiver comprado. Tá? Eu não sugiro armar nenhuma ponta compradora, não sugiro tomar nenhuma posição aqui no papel. Ontem, perdão, na semana passada ele já abriu num gapzinho de 13, hoje já caiu mais 7%. O volume financeiro está muito forte, tá? O que eu sugiro? Seguir a estratégia. Antes de mais nada, pensar no stop, tá? Qual que seria o stop? Para mim, perder os R$60,50, tem que stopar, galera. Podendo, eu estou perdendo 13, então o ideal era ter colocado um stop antes da sua entrada na operação. Não vejo por que ficar comprado. O que está acontecendo aqui nessas ações, tá? Sobe, corrigem e estão formando aqui um pivô de baixa. Perceba que perdeu aqui a cabeça do pivô, então não tem uma sinalização tão clara, tá? Se eu for traçar uma retração de Fibo, pegar entre esse fundo com esse topo, olha aqui, ela tem espaço para cair até 57 e depois até 50. Então eu estou falando aqui de uma queda de 9 e depois de uma queda de 19%.
tá certo? Então, muito cuidado, tá? Não vejo ponto para entrar. Danilo, vamos comprar de forma alguma. Quando o risco está alto, é melhor tentar procurar outras oportunidades do que se expor em setores aqui totalmente arriscados, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em BB Seguridade. BBSE3, BB Seguridade eu vejo compras acima de 29,40, tá? Dentro de uma consolidação. Nesse cenário, eu não vejo nada ainda a ser feito em BBSE, tem que romper resistência para ter uma movimentação mais clara. CESP6, me pediram CESP6, foi o meu amigo Otávio, um grande abraço, meu amigo Otávio. Danilo, eu tô comprado na CESP6, o que eu sugiro? Olha, Otávio, o mercado está em cima de uma região de suporte bem importante, tá? O primeiro ponto, ela tocou aqui nessa região do REC 14 uma vez, voltou, se eu não me engano, tá? Tem alguma coisa do setor aí de privatização, eu não me recordo agora o que é, tá? Então só um pouquinho de cuidado. Então ela tocou no passado, ela tocou recentemente e perceba que as ações elas não tiveram tanta força para subirem, tá? E agora ela vem caminhando aqui formando um triângulo descendente, tá? Uma sugestão. Hoje formou um martelinho, tá? Um candlezinho comprador. A expectativa é que se tivermos um rompimento de 14, ele poderia voltar aqui até os 14,45. Tá? Então, se está comprado, coloca o stop a 13,50. Poxa, Danilo, meu stop ele está um pouquinho longo. Aí fica o mesmo comentário que eu havia feito, né? Que tem que definir um risco antes de entrar na operação. Pô, Danilo, eu coloquei stop. Então, o ideal seria o stop a 13,58. Ah, Danilo, mas se o meu stop tiver 6%, não vejo problema algum. Se ele perder aqui os 13,50, tá? Ele teria espaço para cair até 12,30. Então, nós temos um espaço para uma desvalorização de mais 10%. Então, aquilo que é um stop hoje de 5%, de 6%, pode virar 15% e, consequentemente, corroer um pouco mais o seu capital. Então, o meu ponto de vista, muito cuidado, tá? Sempre definir os seus stops antes aí das operações, beleza? Então, stopzinho para cá, tá, meu amigo Otávio? Prosseguindo aqui, Goal. Vamos dar uma olhada em Goal. Goal é o mesmo cenário da Vale e a minha mensagem que eu falei ontem, não muda nada. As ações dentro de uma consolidação, tá? Eu vejo uma sinalização positiva acima dos R$ 5,77, subiram, corrigiram e agora teriam espaço aí para um movimento positivo em Goal. DTEX, vamos lá para DTEX. DTEX é uma ação que chama minha atenção, tá? Mas o que eu gostaria de ver aqui? Temos 3 pregões consolidados, tá legal. O ideal ficaria mais 2 pregões, tá? Para mim, se tivermos algum pregão cujo fechamento fique acima de 10,44, eu poderia ter uma movimentação de alta, tá? Então sobe, eu queria ver um pouquinho mais de consolidação e aí sim uma movimentação positiva caso venha ficar acima de R$ 10,45 centavos em DTEX 3. TRIS, eu não me lembro quem me pediu, mas é um papel que eu particularmente não acompanho, tá? Só antes de começar a fazer essa análise, eu sugiro que tenha muito cuidado, tá? Trisul, se eu não me engano, é uma construtora, tá? TRIS 3, então é o seguinte, é uma ação em que o volume financeiro na casa de 600 mil, tá? Só nos últimos pregões tivemos um aumento considerável de volume. Geralmente, quando uma ação ela tem um volume financeiro muito baixo, a análise técnica acaba perdendo um pouco da sua eficiência. Então, mais uma vez eu reforço, muito cuidado, tá? Eu vou olhar de uma maneira imparcial, tá? Eu não sei se a empresa está em processo de recuperação judicial, se tem alguma coisa. Cuidado, tá? Cuidado, eu não conheço essa empresa. Então, subiu bem, depois de uma forte movimentação de alta, na minha leitura ela poderia espaço para corrigir. Uma queda ontem caiu e hoje está caindo 2. Da forma que está estruturado, ele teria espaço para buscar o teste da média de 21 períodos. Para corroborar com isso, vou pegar fundo com topo, olha lá que bacaninha, retração de 50% de FIB. Então, da forma que está estruturado, eu vejo uma possibilidade de queda de 12%. Poxa, Danilo, caiu, chegou aqui, o que eu posso fazer? Aí você poderia comprar esperando um movimento de alta. Mais uma vez, cuidado com o papel cujo valor nominal ele é baixo e a liquidez é menor ainda. Por quê? Porque às vezes você vai entrar numa operação e você não terá liquidez para sair dessa operação. Beleza? Então vamos lá, prosseguindo aqui, FESA 4. O pessoal me perguntou aí alguns papéis, é o mesmo cenário, tá? Mesmo comentário, papel com volume, com uma liquidez baixa, acima de 15,90 pode ser trabalhado uma compra, tá?
o stop abaixo desses 15,30, rompendo aqui 15,90, teremos uma sinalização positiva, tendência é de alta, tem aqui uma linha de tendência, poderia até pegar a projeção de Fibo aqui, sobe e rompe, alvo lá em 16,70. Beleza? Outro papel aqui que me pediram foram as ações da Contax, CT Contax, que é Contax, tá? É a mesma leitura, ó, pessoal, cuidado, tá, ó. Antes de fazer esse comentário, olha, antes de eu fazer a análise, olha aqui o que eu vou comentar. Olha aqui o volume financeiro, tá? Olha isso daqui, ó. É um volume financeiro de 300 mil reais dia, tá? Então, muito cuidado. Às vezes, se você... o que pode acontecer, tá? Às vezes, as ações que têm aí um valor nominal baixo, tá? O pouco volume no dia é uma ação facilmente influenciável. Então, imagina, quem é dono dessas ações ou o banco que possui a custódia dessas ações. Ah, apareceu algum indivíduo querendo comprar. Ele vai vender para você e ele vai empurrar esse papel para baixo. Então, a análise técnica acaba perdendo um pouco mais a eficiência. Eu vou até pensar em fazer um webinarzinho exclusivo aí sobre liquidez. Então, cuidado, tá? É um papel que eu sugiro ter muito cuidado, muita atenção em relação a essa liquidez. Mas vamos lá, fazer aqui uma análise. Suporte estabelecido em 4,90, resistência estabelecida aqui em 6,50. Curto prazo, o viés dele é de baixa, tá? O viés dele é de baixa. Beleza? Então, o que eu vejo? O mercado subiu bem, candlezinho de definição. A perda da mínima de hoje em 5,37 pode buscar 5,90 e perdendo 5,90 pode buscar 4,12. Caso venha romper 5,70, próximo alvo ali em 6,40. Prosseguindo aqui, SGPS3, tá? É o mesmo cenário, ó. Papel de R$ 1 milhão dia. Então, não vejo muito aí de eficiência da análise, tá? Aí sugiro tentar ver um ponto mais fundamentalista. Período 12,40, tá? A forma que está estruturado tem espaço para buscar aí 11,25. Eu tenho uma sinalização aqui cai, corrige e um possível pivôzinho de baixa sendo formado em Springs. E vamos lá. E por último, não menos importante, tenho RAIL. O meu amigo está comprado a R$13. Eu não vi aqui, desculpa, eu só não tenho comprado, tá? Um abraço. Mas vamos lá, dar uma olhadinha. Tô comprado a 13, Danilo. Deixa eu ver aqui quanto que ela chegou a proporcionar para você. 13. Quase deu 3% aí para dar 3%, tá? Antes de mais nada, eu trabalho como? Subiu 3% ao meu favor, eu reduzo a exposição, tá? Eu reduzo a exposição, metade da posição, se a posição for pequena eu fecho, tá bom? Mas vamos lá, show de bola. O que você pode fazer? O stopzinho abaixo desses 12,60. Beleza? Danilo, estou comprado. Stopzinho abaixo desses 12,60, você tem aí mais 3% para poder segurar. Só para reforçar, se o mercado andar ao seu favor, eu sugiro reduzir metade da sua exposição. Danilo, estou comprado em 1.000 ações, vai lá, subiu 3%, vende 500 ações. Tá bom? Estou comprado em 2.000, subiu 3%, vende 1.000. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, uma ótima semana, um bom restinho de terça-feira e nos vemos amanhã cedo, 9 horas da manhã estarei ao vivo aí acompanhando todo o mercado financeiro. Um grande abraço, obrigado mais uma vez pela companhia e obrigado aí, se puder deixar o like eu vou ficar muito feliz. Valeu, valeu, turma!